Olá, tudo bem? Conforme tínhamos comentado anteriormente, hoje então nós estamos iniciando os vídeos onde eu vou estar respondendo algumas das perguntas mais frequentes que os pacientes nos mandam sobre saúde. Bom, então nós vamos iniciar com a pergunta que foi mandada pela Ana Clara para nós, e ela mandou a seguinte pergunta: quero mudar meu estilo de vida e melhorar a minha saúde. Por onde eu começo? Perfeito, Ana. Então veja, a gente começa priorizando a saúde na nossa vida. Isso é uma coisa que é muito esquecida pela maior parte das pessoas, né? A gente acaba achando que saúde é direito adquirido e a gente acaba lembrando da saúde muitas vezes quando a gente perde ela. Então eu sempre falo que saúde é um estado a ser alcançado. Por onde a gente começa? A gente começa pela nossa alimentação. Eu sempre gosto de lembrar que aquilo que a gente coloca na nossa boca pode estar nos nutrindo, dando nutrientes necessários para o nosso corpo, mas também pode estar nos matando, nos deixando doente, nos deixando inflamados, podendo ter uma série de repercussões negativas na nossa saúde. Então a alimentação, eu acho que é o grande pilar inicial para quem quer buscar mais saúde e prevenção de doenças. O segundo pilar é ser uma pessoa ativa fisicamente. É imprescindível, a gente consegue perceber nitidamente dois grandes grupos de pacientes que envelhecem. Aqueles que envelhecem sedentários e aqueles que envelhecem fisicamente ativos. A diferença é brutal no prognóstico desses pacientes. Então a atividade física hoje é um grande pilar para aquele que quer modificar o seu estilo de vida de uma forma saudável. O terceiro passo é cuidar do aspecto mental. Pensamentos, emoções, como é que a gente lida com os problemas da vida, o estresse no trabalho, tudo isso interfere também de forma negativa na nossa saúde se a gente não tem um controle adequado sobre esses pensamentos, essas emoções. Então a gente conseguir trabalhar mentalmente, e aí vem a meditação, e aí vem uma série de processos que você pode estar buscando para reequilibrar a sua mente. E daí, a princípio, você começando com esses três pilares, o resto vai entrando no eixo, né? Talvez buscar um bom profissional de saúde que possa fazer uma suplementação adequada quando necessário, poder estar analisando os seus exames, podendo saber quais são os elos da corrente que estão mais carentes, precisando de ajuda, talvez seja uma forma também bem interessante, tá bom? O Luiz perguntou uma coisa aqui que tem muito a ver com o que a gente falou, que é como prevenir doenças. Sempre faço exames de check-up. Isto ajuda? Então veja, Luiz, obviamente que exames de check-up ajudam, porque são exames que podem detectar se nós temos alguma doença e já começarmos a atuar na doença logo de início. Então o diagnóstico precoce é o grande objetivo do exame de check-up. Porém, o exame de check-up não gera prevenção. Então isso é um grande erro conceitual que existe. Então quando você faz exames buscando ver se tem alguma doença, você não está prevenindo absolutamente nada. Você está apenas diagnosticando se já existe a doença presente ou não. Para prevenção de doenças, nós precisamos alterar o estilo de vida daquele indivíduo. E aí entra um pouco o que eu estava respondendo na pergunta anterior. Então, tem que mexer na alimentação, na forma como leva a vida, no seu estresse, no sono, no intestino, na hidratação. Então, todos os grandes pilares da saúde precisam ser reavaliados. E aí sim, a gente consegue conquistar mais saúde e prevenção de doenças. Bom, a nossa próxima pergunta é da Camila. Ela perguntou assim: tomo sol 15 minutos todos os dias. Puxa, que bom, hein, Camila? Parabéns, a maior parte de nós não consegue esse feito. Ainda necessito suplementar vitamina D? Puxa, essa é uma pergunta muito importante. A epidemia da deficiência de vitamina D hoje é uma constante. No Brasil, em todas as regiões, mas principalmente na região sul do Brasil, a gente tem notado uma porcentagem de pessoas, de pacientes com muita carência de vitamina D, insuficientes em muitos casos, com vitamina D muito baixa. Então a maior parte das pessoas precisam nesse momento de reposição de vitamina D. A gente sabe que existem alguns alimentos que podem ter a quantidade de vitamina D, mas é muito ínfima, é muito pequena. 99% da vitamina D que a gente tem provém do sol. E a maior parte das pessoas não conseguem fazer como a Camila, tomar sol todos os dias, a gente fica em ambientes fechados, então isso faz com que a carência de vitamina D vai ficando um problema de saúde pública hoje. Então a suplementação de vitamina D, na maior parte das vezes, é necessária. Agora, obviamente que é muito importante sempre a suplementação sob orientação e sob exames, né? A gente fazer um exame, dosar a 25-hidroxivitamina D3, que deve ser dosado no laboratório, e dependendo do nível
que ela estiver, a gente recomenda ou não a suplementação. Eu posso colocar pela minha experiência no consultório que hoje 95% das pessoas acabam saindo com receita de vitamina D das minhas consultas, tá bom? E sobre isso também teve uma pergunta aqui que foi feito pela dona Maria Isabel, que ela perguntou o seguinte: tenho 49 anos de idade, quais são as suplementações mais comuns e necessárias para mim, doutor? Então veja, Maria Isabel, da mesma forma como eu respondi agora para Camila, é sempre importante a gente analisar os exames, né? Fazer uma avaliação individualizada para a gente poder estar respondendo isso. Agora, o que a gente pode colocar é quais são as suplementações que mais comumente os seres humanos hoje precisam. Porque a gente sabe que por mais que você tenha uma dieta equilibrada, você pode não conseguir suprir as necessidades diárias de muitos dos nutrientes, né? Com a dieta que a gente faz aqui ocidental, na nossa região, realmente tem algumas carências importantes. Então, a vitamina D é uma delas que eu acabei de falar por conta do sol. O ômega 3 acaba sendo uma suplementação também importante, já que a gente acaba ingerindo quantidades de ômega 3 muito pequenas. A gente acaba ingerindo mais o ômega 6, que é o ômega que tem nos óleos vegetais, nas gorduras que não são tão saudáveis, né? Já o ômega 3 acaba sendo mais nos peixes de águas frias e você acaba não tendo tanto consumo desse tipo de alimento na nossa vida cotidiana. Outro elemento importante que nós temos carência no solo brasileiro e na maior parte das pessoas também é carente é o magnésio, né? A gente fala muito sobre o cálcio para o osso, a reposição de cálcio, mas o magnésio é tão importante quanto, se não mais até, né? Porque muitas pessoas têm carência de magnésio hoje na dieta. Então, a reposição de magnésio também é um suplemento muito importante. E com o decorrer da idade, depois dos 40, 50 anos, a gente vai tendo a redução de absorção de alguns nutrientes e um dos nutrientes que começam a fazer falta é a B12, né? Então a vitamina B12 também em muitos pacientes a gente acaba tendo que repor, tá, Maria Isabel? Na mulher que menstrua, uma das reposições também muito frequentes é o ferro, né? Porque a gente sempre brinca que é como se tivesse uma goteira ali de ferro, né? Uma torneirinha aberta. Então por isso você acaba tendo que repor ferro também com mais frequência. Dentre outros, mas eu acho que é importante a gente estar sempre analisando, né? Quais são os exames, a fase de vida que a pessoa tá, as queixas que ela tem, e aí de uma forma individualizada poder estar repondo aqueles nutrientes mais necessários, tá bom? Bom, agora vamos lá para a pergunta da Regina. Como faço para saber se tenho pré-diabetes? Puxa, Regina, isso é muito interessante da gente conversar porque está sendo muito frequente isso hoje. Todo mundo tem acompanhado as notícias. Hoje a obesidade é também uma epidemia, né? Nós temos a epidemia de ganho de peso, a gente tem uma população engordando progressivamente nas últimas décadas, então sobrepeso e obesidade cada vez mais frequentes e junto com eles a diabetes e a pré-diabetes. Então a pré-diabetes seria uma situação onde você não tem um diagnóstico restrito de diabetes, que hoje o diagnóstico é feito através de uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 em 2 dosagens. Isso fecha o diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia acima de 200 ao acaso que foi feito ou num laboratório, precisa ser analisado num exame de jejum, mas ao acaso acima de 200 pode também significar diagnóstico. E um exame de hemoglobina glicosilada A1C, que é um exame específico, acima de 6,5. Essas são as diretrizes para diagnóstico de diabetes. Agora, o natural, o normal é que a glicose esteja abaixo de 100. Nós temos pessoas que ficam nessa linha entre 100 e 126, que aí poderia significar pré-diabetes. Nós podemos inclusive fazer aquele teste de tolerância à glicose, medindo glicose, até insulina você pode estar medindo para poder ver como é que o indivíduo reage ao aporte de açúcar, ao aporte de carboidratos, né? E você pode fazer um diagnóstico de hiperinsulinemia e pré-diabetes também nessa situação, tá? Então, na verdade, a gente acaba fazendo esse diagnóstico por esses exames que nós comentamos agora. E aí, o Marcos perguntou dentro dessa proposta, eu tenho pré-diabetes. Como é que eu faço para impedir que isso se torne diabetes? Puxa, muito interessante, Marcos. Você sabe que os estudos mostram que as mudanças de estilo de vida são realmente o mais importante para que você evite que uma pré-diabetes se transforme em diabetes. Não tem nenhuma droga, nenhuma medicação que faça isso da forma como o estilo de vida faz. Obviamente que a gente pode fazer algumas suplementações para ajudar na sensibilidade insulínica, fazendo com que a sua própria insulina possa atuar melhor, porque em geral quem está pré-diabético tem insulina em excesso, não tem falta de insulina, isso é
um conceito também que as pessoas têm errado, né? Na verdade, a insulina está sendo produzida, às vezes até em quantidade excessiva, mas ela não consegue atuar porque o organismo tem uma resistência à ação daquela insulina, na maior parte das vezes por conta da obesidade visceral, né? Que é a obesidade inflamatória, obesidade aterogênica, que leva o paciente para a doença cardiovascular. Então, o pré-diabetes, para evitar virar diabetes, tem que perder peso, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício físico, tem que ter um planejamento alimentar adequado, algumas suplementações importantes, evitando então que você faça o seu pâncreas acabar entrando em falência e podendo estar levando o paciente então para diabetes. Tá bom? Muito bem, pessoal. Até a próxima então. A gente vem com mais perguntas. Tchau!